Fala galera, estamos de volta aí dando continuidade à última aula a respeito do desenvolvimento de uma API com informações fakes e no nosso contexto aqui essa informação é apenas uma imagem, uma idade e um sexo, masculino ou feminino. São apenas essas únicas informações que a princípio nós vamos trabalhar nesta aula aqui, ok? E além disso, o foco dessa aula vai ser focada a tentar montar essa interface, né, essa nossa parte visual, de uma maneira onde, se uma outra pessoa estivesse navegando em nosso site, ela conseguiria fazer o uso desta nossa ferramenta, simplesmente escolhendo, né, selecionando campos de formulário e clicando no botão de enviar, tudo bem? Então, como proposta inicial, o que eu vou tentar fazer aqui nessa aula? Vou alterar a estrutura dessa imagem, vou tentar formatar isso aqui de uma maneira mais bonita. Vou me utilizar da estrutura de arrays para formatar o nome que aparece aqui, porque como vocês podem ver, ele está puxando da informação original da API, que é esse site que nos fornece os dados, onde eu expliquei na primeira aula. E como vocês podem ver, a resposta que é retornada a respeito do sexo, ela já vem em inglês, certo? É esse aqui ou esse. Porém, precisamos que aqui esteja escrito masculino ou feminino. E para que isso seja feito, a gente consegue utilizar isso através de arrays. E vai ser o que eu vou fazer. Então, eu simplesmente vou colocar um nome correto e vou estruturar o visual dessa interface aqui, ok? Vamos aqui para o código. Recapitulando, essa aqui é uma função nativa do PHP. Ela aceita uma URL como parâmetro. Lembre do que eu falei de funções. Funções aceitam parâmetros. E o parâmetro que ela aceita é do tipo string, ou seja, está dentro de aspas simples. Ela aceita um endereço de URL. E o que for retornado aqui, ou seja, olha o que a gente vê no navegador. Ou seja, essa informação que está sendo retornada aí, ela fica armazenada dentro desta variável. Esta informação aqui, ela está organizada dentro de um formato que chamamos de JSON, certo? Que é uma estrutura de dados onde a gente consegue configurar determinadas informações através de um padrão chamado chave, seria isso aqui, e o valor, tudo bem? Então, a data que foi adicionada, ela é a chave, e é essa chave que possui esse determinado valor. Isso é muito similar ao contexto de declaração de variáveis, a grosso modo falando. É como se eu declarasse uma variável idade, né, que é o age, tem um valor 41. Então você pode associar mais ou menos por aí. Tudo bem? Dando continuidade. Essa outra função, ela pega essa estrutura de dados que está dessa forma e converte ela para uma estrutura de objetos. Eu já expliquei isso na aula passada, mas coloque em mente que uma estrutura de objetos é exatamente o mesmo formato que uma estrutura de array. A única diferença é que, em vez de eu acessar no formato de array, né, onde eu já expliquei em aulas anteriores, que seria assim, como se trata de um objeto, nós acessamos dessa forma aqui, ó, através desses caracteres aqui, tracinho e sinal de maior, tudo bem? Dito isso, eu consigo extrair cada informação, ou seja, ele me retorna todas essas informações. Mas o que me interessa é a idade, é o sexo e a URL da imagem. Temos aqui idade, o sexo e cadê a URL da imagem. Eu só pego essas três informações, armazeno nessas variáveis e elas ficam aqui, ó, para serem visualizadas dentro da minha interface web. Beleza? Certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu estou na minha parte HTML, vou criar uma div. Vou chamar de área. Em HTML, nós temos várias tags, certo? Dentro do contexto do HTML. E normalmente a tag div ela é usada para a gente conseguir definir alguns campos na qual a gente vai estar trabalhando para montar a nossa interface. Vocês vão ver conforme eu vou fazendo aqui.
Vou criar mais uma tag aqui relacionada à estilização dessa estrutura HTML. Dentro dessa estrutura CSS, eu consigo, aqui dentro, apenas dessas tags, virar e dizer o que eu quero fazer com essa propriedade aqui, certo? Por exemplo, ou seja, aqui a gente aceita dois tipos de formato. Temos no parâmetro ID, que é como se fosse único, eu não posso repetir esse nome para nenhuma outra propriedade HTML, ou seja, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui acaba causando um erro na qual eu não conseguiria manipular essa estrutura HTML e essa daqui juntas. Para que eu consiga fazer isso, existe uma outra estrutura que é o nome de class. Se eu trabalhar com esse nome aqui, class, e colocasse aqui, vocês percebem que essas duas tags, ó, elas têm a propriedade class, a propriedade class com o nome de área. E se eu, aqui eu tenho que mudar, né? E se eu determinar alguma configuração para quem tiver a class área, ela vai ser aplicada a essa tag e a essa tag. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples. Vou dizer, deixa eu dar um nome, colocar uma informação aqui, só para nível de exemplo. Tá vendo? Michael. O div, obviamente, não vai aparecer porque ele é uma propriedade HTML. Vocês podem ver aqui, ó, a palavra Michael está dentro dessa propriedade div, certo? Da mesma forma, a idade, ó, 26, está dentro de uma tag P relacionada a parágrafo, mas ambas as tags, div e P, elas pertencem à mesma classe, que é o nome de área que eu dei. Então, através do CSS, eu consigo determinar estilizações para essas duas propriedades, para essas duas tags. Então, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, olha, eu quero que elas tenham um background red, ou seja, eu quero que ela tenha um plano de fundo vermelho. Vocês podem observar, ó, que eu consegui alterar tanto essa div quanto esse parágrafo. Aqui, ó. Simplesmente porque eles possuem a propriedade class, certo? Agora, se eu colocasse via ID, que ele trabalha usando, por exemplo, a class, ele usa o ponto, mas o ID, ele usa o jogo da velha para determiná-lo. Então, teria que mudar aqui para ID. E se eu atualizar, apesar de funcionar, não é a maneira correta, pois isso pode dar erro no futuro, entendeu? O ideal é, quando você precisar estilizar mais de um elemento HTML, você utiliza o class, na qual a estilização abordada aqui, ó, ela vai ser aplicada para todo mundo que tiver o class. Agora, quando for um elemento único, eu só quero estilizar apenas este elemento em toda a minha página. Eu coloco o ID, porque fica melhor, tudo bem? Então aqui, ó, por exemplo, existem N propriedades na qual eu posso estar modificando o meu elemento HTML. Por exemplo, aqui eu mudei a cor de fundo para vermelho. Eu posso dar um color, ou seja, e informar que eu quero que a cor do texto passe a ser branca. Entendeu? E assim eu consigo indo dando forma aos elementos e eu consigo montar a minha interface web, como vocês podem visualizar aqui. Eu posso determinar, ó, que a largura seja de 100 pixels. Vocês observam que aqui, ó, a largura está ocupando, ó, a tela inteira, certo? Mas se eu colocar com 100 pixels, ó, diminuiu, entendeu? Ambos têm 100 pixels. Se eu pedir para colocar 200, ele vai aumentar um pouco. Então, o meu objetivo aqui, fazendo esse exemplo de manipulação utilizando HTML e CSS, o foco principal é te fazer entender que os elementos HTML eles podem receber uma propriedade na qual chamamos de class ou ID, certo? O nome, você escolhe o nome que você quiser, mas normalmente vamos colocar nomes que façam parte do contexto, certo? Para ficar mais fácil do entendimento. Uma tag HTML ela pode ter a propriedade class e a propriedade ID juntas, não tem problema.
E, através dessa propriedade, se eu pegar a palavra-chave, que é o nome que eu dou, eu posso passar ela para dentro de uma estrutura de estilização, que chamamos de CSS, e através dessa palavra-chave, área, que foi a palavra que eu dei, eu posso passar novas propriedades para modificar este elemento, entendeu? Então, largura, que é o width de 200 pixels, a largura desse elemento vai ser 200 pixels. Se o background é vermelho, vai estar vermelho. Se a cor é branca, vai ficar branco, entendeu? Então, existe uma infinidade de propriedades na qual eu consigo modificar isso aqui. E dessa forma que eu vou modificando esse elemento, eu consigo manipular os componentes que aparecem na minha tela para ficar estilizados tipo um site, como você visita normalmente no seu dia a dia, entendeu? Imagine que você abre o Facebook e você se pergunta, cara, como que a foto de capa do Facebook fica lá em cima e as postagens ficam aqui embaixo? Obviamente, existe uma definição através do CSS que permite que isso seja feito, entendeu? Então, o foco principal a respeito de HTML, que eu quero que você entenda, é isso. Só se cabe a esse entendimento a princípio. Se quiser depois pesquisar, vai consultando no Google que você vai encontrar uma infinidade de informações, tudo bem? Dito isso, eu vou dar continuidade à estilização aqui, sem falar muito, e depois vou tentar explicar o que eu tentei fazer, tudo bem? Eu vou apagar aqui. Lembrando que também, tanto na linguagem PHP que eu expliquei antes, quanto aqui na estrutura HTML, a gente tem que seguir as regras de indentação. Ou seja, se esses elementos estão dentro deste aqui, eu simplesmente idento para manter a organização. Porque se ficar assim, vai ficar horrível de visualizarmos, tudo bem? Tá, então aqui temos o nosso conteúdo. Dentro. Aqui eu vou dar um nome diferente. Como eu estou trabalhando com ID, eu tenho que usar o jogo da velha. Aqui eu vou apagar. Tá. Beleza, olha só. Beleza, temos o content, que vai ser uma área geral. Vou até colocar uma cor de fundo nele aqui para a gente conseguir acompanhar. Show de bola. Ou seja, temos dois componentes aqui, né? Temos o content, que é o cara do fundo azul, e temos aqui o people, que vai ter as informações da pessoa, tudo bem? Vocês observam que o people, ele é uma classe, né? E por ser classe, ele é acessado dentro da estrutura CSS pelo ponto, diferente do content, que é um ID, que é um elemento único, ele é acessado apenas pelo jogo da velha. Aqui eu dei o background azul. Aqui eu configurei ele como display flex, ou seja, se eu tiver novos elementos, por exemplo, vamos supor que temos 3 pessoas. Ele vai colocar esse quadrado um do lado do outro. A propriedade display flex permite que a configuração dos elementos filhos sejam dispostas na tela dessa forma. Vou até atualizar aqui. Ó. Vocês observam que as informações estão uma do lado da outra certinho. Tudo bem? Mas eu vou apagar aqui, porque por enquanto eu estou trabalhando com os dados de uma pessoa. Vou pedir para centralizar. Show de bola. Aqui
Vou colocar uma borda, um arredondamento de borda. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar margens ou espaçamentos internos. Show de bola. Mas o que eu quero fazer? Observam que people é referente a esse elemento aqui, que é este quadradinho, tudo bem? E esse quadrado, ó, tudo que eu estou fazendo aqui é referente apenas a ele. Então eu coloquei uma borda, um arredondamento de borda, a margem 10 pixels, por isso que ele está com essa diferença aqui, ó. Esse espaçamento é a margem em relação ao elemento pi, que é content. Então se eu colocasse 50 pixels, ele teria uma margem de 50 pixels daqui, isso ficaria maior, daqui também, e para as laterais. Mas como a lateral é tão larga, a gente não vai conseguir perceber essa diferença. Mas aqui ó, eu posso fazer agora aqui, ó, nas informações tanto de idade quanto de sexo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que, porque observem que dentro da propriedade class desse elemento HTML people, temos uma imagem e 2 parágrafos. Então se eu fizer isso aqui, ó, tudo que eu escrever aqui de estilização vai afetar quem estiver dentro de people, que é P, que no caso seria a tag referente a parágrafo, tudo bem? Então aqui eu coloquei essa classe, vou remover, porque para o nosso contexto agora não faz sentido. Vou colocar um text align, que seria o alinhamento do texto, vou pedir para centralizar. Vou atualizar. Show de bola. E aqui eu vou criar uma outra, outra tag HTML, que é o B. Ou seja, o que tiver dentro dele vai ficar em negrito, tudo bem? Beleza. Acho que esse visual bem simples já está de bom tamanho. Agora eu vou pedir, eu posso estilizar também ó, esse elemento aqui que é o body, que é praticamente, vamos dizer que é o elemento raiz do nosso corpo aqui, HTML. Eu vou tirar a margem dele, porque vocês observam que, olha, tá vendo aqui, esse espaçamento aqui é a margem que já vem por padrão dele. Vamos ver se vai remover. Então, se não é a margem, é o page. Calma aí. Ah, não, era o body. Então, vou tirar esse HTML aqui, vai ficar o body. Show de bola, porque aqui eu me referenciei ao body, mas eu apliquei a estilização a este elemento aqui, HTML. Entendeu? Por isso que não havia funcionado antes. Mas, tranquilo, fundo azul. Se eu colocar aqui HTML, acho que ele vai preencher o fundo azul na tela inteira. Deixa eu ver. Não, não preencheu. Então não tem problema, vai ficar assim mesmo. Agora eu vou estilizar um pouco esse link aqui. Vocês observam que eu criei um novo elemento HTML, dei o nome de button, dentro dele eu coloquei um link. Eu vou tentar estilizar esse link para ele ficar com uma aparência de botão. Então, pelo fato de ser uma aparência de botão, eu dei um nome aqui de bottom. Vamos lá. E da mesma forma como eu fiz no P, agora eu vou pedir para estilizar exatamente este elemento aqui. Vou colocar uma cor de fundo. Deixa eu pensar aqui numa cor interessante. Vai ser azul mesmo. Vou dizer que ele vai ter um espaçamento de 10 pixels. Vou pedir para atualizar. Show de bola. O espaçamento, vocês observam que a letra ela tende a ficar mais
tem um espaço aqui, ó, em volta dela. Se eu colocar uma margem, ou seja, eu vou fazer com que esse botão se afaste da minha área azul maior aqui. Porque ele vai ter uma margem na parte de cima, laterais e abaixo. Vou dar uma margem de 10 pixels também. Beleza. Eu vou dizer que a cor vai ser branca. Show de bola. Lembrando que aqui a cor eu posso tanto passar o nome em inglês, ó, como vocês estão vendo, ou eu posso passar também o código hexadecimal. Se eu não me engano, o azul acho que é... Se não tiver errado, vamos ver se é isso aqui mesmo. Não, esse aqui é o verde. Então o azul deve ser esse. Certo. Tá vendo? Eu passei apenas o código hexadecimal. Tá, vou colocar um arredondamento nas bordas. O botão ficar com as bordas arredondadas, ó, beleza. Eu vou tirar esse sublinhado. Show de bola. Uma coisa importante para vocês entenderem, ó, eu estou preenchendo um monte de propriedades aqui. E isso aqui é com o tempo. Com o tempo que vocês toda hora vão ficar repetindo, usando propriedade para um elemento, para outro, com o tempo vocês vão decorando. Já vão sabendo o que precisa ser feito. E, além disso, chega num nível em que às vezes você não sabe o nome, ou o que faz, mas você sabe o que você precisa fazer. Então você consegue pesquisar na internet e encontrar um nome adequado que vai fazer uma alteração no elemento na qual você precise, entendeu? Certo. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu posso fazer. Vou colocar aqui, ó, um título. H1. E aqui eu posso colocar uma classe. Vou chamar de título, title. Opa. E aqui eu vou determinar que esse título tem um alinhamento centralizado. Vamos ver se vai aparecer um título no centro. Beleza. Acho que beleza, o layout já deu uma melhorada com relação ao que estava antes, certo? Então se eu clicar aqui, show de bola. Top. Eu acho que nessa aula eu não vou avançar mais. Vou parar aqui. Depois vou fazer uma nova aula fazendo a codificação necessária para a gente formatar esse nome aqui, para ficar em português, tudo bem? Que aí a aula não fica muito extensa, certo? E a gente vai conseguindo avançar de pouco a pouco. Para mim tá legal, ficou o visual bonito, tá show de bola. Para finalizar, só vou fazer uma coisa aqui. Tá? Essa propriedade P, que é o parágrafo, normalmente, algumas propriedades HTML, elas já, por padrão, têm uma definição de propriedade dela. Como vocês podem ver, ó, a tag body, que é o corpo, né, que inicia, vocês podem ver que a margem e o padding dele já são inicializados. Porque se eu tirar aqui, ó, tem uma margem aqui. Ó. Eu não sei se isso aqui é uma margem ou é um padding. Deixa eu tirar o padding. Se preencher, ele já tem uma margem, certo? Pré-definida. Então, para o elemento body, eu preciso determinar que a margem dele seja zero. Ou seja, ele fica sem margem, portanto, ele pega, ó, desde o início aqui até o fim, entendeu? Sem margem alguma. Então, da mesma forma que o body ele tem uma margem, o elemento P, né, de parágrafo, vocês observem que ele também deve ter. Porque, olha só, tem uma, tá vendo, de idade para sexo, tem um espaçamento longo. Eu vou querer encurtar esse espaçamento. Então, o que eu posso fazer? Vou determinar a margem do elemento P como zero. Porque se por algum motivo a margem dele já tiver algum valor padrão, ela vai ser zerada. Ah lá, e sendo zerado, ó, eu diminuí, ou seja, eu removi a margem que ele tinha por padrão. Então, como a margem dele é zero, ó, agora a informação está bem mais próxima, né, uma da outra. Eu vou fazer mais uma coisinha. Cadê?
eu posso vir aqui, ó, div, vocês observam que eu posso sair criando, né, quantos elementos HTML eu quiser, e vocês observam que começa a ficar uma estrutura onde um elemento fica dentro do outro, que fica dentro do outro, que fica dentro de outro, entendeu? Mas a ideia é essa aqui mesmo, porque, olha só, temos esse elemento aqui. Se eu peguei eles e joguei para dentro deste novo elemento chamado description, significa que quando eu aplicar uma propriedade CSS para este elemento aqui, ele vai acabar aplicando, que vai refletir nessas duas informações, certo? E o meu objetivo nesse contexto é aplicar uma margem para os dois elementos como se fossem um, e não como estava antes, onde ele tinha uma margem e esse aqui também, e fazia com que eles ficassem distantes um do outro, tudo bem? Então eu vou aplicar uma margem de 5 pixels, ou seja, vai ter um espaçamento de idade, né, da palavra daqui para cima e um espaçamento daqui para baixo. O espaçamento da esquerda e da direita a gente não vai conseguir perceber, mas eles vão estar lá, tudo bem? Então vou pegar aqui description, vou jogar aqui, como é uma classe, eu acesso essa propriedade usando o ponto e não o jogo da velha, porque é um class, se fosse um ID seria com o jogo da velha, e eu vou colocar aqui margem de 5 pixels. Lá, vocês observam que tem um espaçamento na parte de cima e de baixo. As laterais também têm margem, mas elas acabam não vindo ao caso, não sendo visualmente para a gente aqui. Eu poderia também colocar margem top, ou seja, é uma margem que só vai ser aplicada na parte de cima. Vocês observam que a parte de baixo não teve margem. Mas eu posso colocar também margem bottom, me referindo ao fundo, a parte de baixo. Show de bola! Então temos 5 pixels de margem acima e 5 pixels de margem abaixo. Acho que agora o visual ficou melhorzinho. Beleza, eu vou finalizar essa aula aqui e na próxima aula eu já vamos trabalhar na parte do PHP e não do HTML, certo? Não vamos mais estilizar. Acho que aqui já está o suficiente. Show? Valeu e até a próxima aula. Bem, galera, é isso aí. Finalizo o vídeo por aqui e qualquer dúvida deixe nos comentários que assim que eu puder eu responderei, ok? Compartilhe o vídeo aí com quem você achar interessante, quem estiver aprendendo programação e até o próximo vídeo. Muito obrigado!